crentes da cinzinha com seus hinos de merda. Impede a virtude dessa música aqui. Doutor não entra pecado, que dá força ao unidade de vocês é a lei. O Deus daqui, cantar para a geometria sagrada, o diabo. Sentado como um Deus na sua. Você, o diabo, filho do diabo, em frente à câmara, cantando pagadu esses hinos de merda da CB aí. E pra você aqui, tem consciência, tudo é nosso. Onde está o remidor de vocês por meio da Bíblia? O Jesus quer dizer Baal para vocês, quer dizer Gadu. Depois da partida dos apóstolos foi soprado vida. Quantas vezes você fala isso? Você quer Bíblia? Você morrer conhecendo a lei, sem conhecer, morrerão sem essa lei. Conhecendo a lei, será julgado por ela. Porque Jesus é o Espírito, queria dizer a verdade e a vida. Vocês leem o Evangelho do 5:39, pensa como tem a salvação. Já não digo isso aqui mais para os reformadores, não. Digo para os inscritos deles, que se perderão junto com eles. Vós sois minhas testemunhas, eles não querem salvação. Não adianta sair da igreja e ir para outra. A Bíblia não é a mesma. A ordem mundial está aí. Desperta do que dormes, que o Espírito levantará. Senhor quer dizer esse Espírito. Só há um Espírito que tira daqui. E o Espírito do erro. Verdade que a fé e os grãos serviu de aio à humanidade. Mas todos conhecerão a verdade e a vida, a morte e a mentira. A morte e a mentira veio por ouvir a Bíblia. Teve um tempo que Adão e Eva estavam vivos, comeram o brilho e passaram a ter culpa no pecado, na nação. Dois de Colossenses não quer dizer nada? Se ele não viesse pela Bíblia, ele não te enganava, irmão. Você é a verdade que a maçã tomou conta de vocês. Foi dado um tempo. Após a partida dos apóstolos, Estado e religião se uniram. Deus daqui, a geometria sagrada, os deuses da casa de Salomão. Apocalipse 13 não quer dizer nada para vocês, inscritos do canal dos reformadores. O que a CB está fazendo na televisão, quebrando suas próprias leis? Quando quebrou a lei, acabou a aliança. Mano. Sai deles, povo meu, não, sai da Bíblia. E se você quer ficar com a televisão na plataforma, tenha só um canal para assistir a verdade ou assistir a mentira. Dormiram na cobra, desperta tu que dorme, o Espírito te levantará. Que vinha das trevas procurando luz, chegou, mano. O homem de Marte, Martinho Lutero, veio pela Bíblia, plasmou, apostasia. E você que está aqui, canta rock, mano. Canta tudo que te agrada, saca tudo os grãos. Verdade que a Bíblia tomou conta da humanidade, a fé, a religião tomou conta. Mas não pode tirar você do 9. Agora é bola 8. Só há 2 9 aqui, o Batman, o homem da lua verdadeiro e o falso. Não é o espírito desse mundo que nós recebemos.
Eles estudam a Bíblia, estudos sociais, não é a palavra de Deus, não. Homens indoidos, lia a mesma palavra. Por inspiração, o Espírito tomava conta de todos. Reformadores da cinzinha, solta as minhas ovelhas, para que venham a mim. Anciões, solta, faraós, solta minhas ovelhas, para que venham a mim. Tomou a ceia no deserto. A escritura que vocês lêem falou de mim aí. O príncipe da paz, um homem semelhante a mim virá no futuro. Cristo era Deus, gerou o seu auxiliador aqui. Soltam minhas ovelhas inscritos no canais, os canais reformadores. As outras têm muitas ovelhas de outros apriscos, que eles estão se unindo aqui pela mesma Bíblia e convém agregá-los. Aquele que pedir ajuda ao Joel pela Bíblia será condenado, porque ele vai pedir segundo a lei, segundo os judeus. Porque Jesus veio naquela época? Ele estava preparado para morrer, era olho por olho, não era para você. Os não-judeus é graça, sois salvos. Os primeiros que conhecer a lei, para ver que é impotente para salvar. Se considere morto ao pecado, morto a esse plano, morto à Bíblia, o que dá força ao pecado é a Bíblia, e vem por ouvir os grãos. Se você escolher a Bíblia, será julgado por ela. Acabou o número de julgamento, 144 mil fechou em 2012. Aquilo que 144 mil representou predestinado, cumpriram como os apóstolos mandaram, tomaram ceia, rudimentos, batizaram. Mas após a partida 2012, para cá as pragas rasgou o véu. Sai dela, povo meu, quem mora lá é os demônios. Quem mora na plataforma, agora na boca desses auxiliadores, é os demônios. Porque eles não quiseram ouvir o grupo que saiu lá do aceio. E tudo que você ouviu aqui. Isso aqui não é da pessoal, como as pessoas físicas aí. Pode escolher, se quer o Gadu, segue. Se quer esse espírito, segue. Se você quer o Gadu, você quer o Jesus da Bíblia. Após a partida no cano soprovida. Você quer o auxiliador dos exegeses, cumpra a lei conforme os apóstolos. Nenhum tio cairá até as 7 miguéis da Ásia. Tirar esse e matar na minha frente. Não consta aí? Não crê em mim, melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. É o Jesus que eles te deram. Porque você não sai daqui. Jogar na sua primordial, sua alma. Então isso aqui não é nada pessoal aí, irmão, quanto às pessoas físicas aí, cara. A gente tem que fazer o trabalho, né? Alguém tem que falar. Se eu não fazer, o que eu fiz de menos? Se eu fazer, o que eu fiz de mais? Não sei o que deu aqui hoje, tá de rosca para mim acertar esse celular aqui, viu, cara? Tava escuro. Então você fez, se você não fazer, irmão, onde você não fazer, outros farão. Onde vocês não trabalharem, outros trabalharão. O Cristo da Bíblia conseguiu a vitória com terno. Como que leva a lei no espetáculo de vitória? Não é pelado? Conseguiu pelado? Isso daí quer conseguir isso como os judeus conseguiram, com as suas próprias forças, com as suas próprias maneiras, foram que não acharam o que estavam procurando.
querendo conseguir isso com as suas próprias, eles querem conseguir da maneira da cinzinha. Como que foi a maneira da cinzinha que eles conseguiram? Eles querem conseguir a vitória com isso aqui, ó. Eles querem conseguir isso aqui, ó. Paz de Deus, paz e graça, paz do Senhor, a paz da deusa da paz, da glória. Eles querem conseguir isso do modo antigo, com a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Efésios 1 não quer dizer nada para eles. Efésios não, Tessalonicenses 2 não quer dizer nada, tudo que você ouviu aqui. Apocalipse 13 não quer dizer nada para eles. Então, resumindo todo o processo aí, irmão. Eles querem Bíblia, serão julgados pela Bíblia. A lei é boa, mas é impotente para salvar. É apenas um aio. Você tem que batizar em João, que é a Sofia da lei, o espírito maior da lei. Então, tudo que passa aqui é uma dualidade. O espírito auxiliador dos judeus era João, que tomava conta deles. Depois de João, ninguém é maior que João. Entrou em repouso no 10, 11 e 12. E a dualidade dele aqui, que ele disputou aquilo que foi Elias, disputou com a Jezabel. Elias fugiu, Jesus, e ele veio novamente para disputar com Jezabel, com a Herodes, a filha que representou Herodes, a Jezabel, as filhas dele. Perde a cabeça de João Batista. Ele falou lá que não é lícito eu ter a mulher fazer incesto com a família ali. Todos eles seguiam isso. Isso dava mais força para o diabo. E assim, irmão, após a partida de João Batista, levaram o crânio para dentro e colocaram força. E até hoje, eles estão chacoalhando a cabeça por aquele espírito da lei. A cobra está usando aquilo para tomar conta deles lá, mas esperando aquele que vinha das trevas procurando luz para ser o Deus daqui. O filho de Lúcifer. Como também, irmão, mas já não tinha acabado lá? Não, o pai daqui, o diabo, aquela velha serpente, pai e mãe, disputou com pai e mãe. Jesus era Deus. Só que nesse plano aqui tudo morre, tudo se transforma. Nada morre aqui, espiritualmente. E tudo morre segundo a carne, segundo a erva. E se transforma em quê? Em energia. A mesma coisa Deus. Deus morreu no 144 mil. Quando Cristo morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, os 144 mil ressuscitaram em Deus é Deus dos vivos, no 10, 11 e 12. Eles foram criar lugar. Não sou desse reino. Foram criar lugar. Foi criar lugar. Então onde está os 144? Dentro do corpo do filho. Por isso que o filho governa tudo. A sua consciência não governa seu corpo inteiro? Estou com fome, não estou, está frio, não estou, está doendo ali, tu picou o dedo. A sua consciência cuida do corpo todo. Então vamos chacoalhar essa caverna daqui a deles, a caverna que está debaixo, o útero de Jerusalém, está lá o Deus Diva, com o nome de Javé, com o espírito do erro. O útero de Jerusalém é embaixo, pertence aos judeus. O meio, onde está aquele pênis e aquela grande em cima ali, pertence ao Islã. E Israel está amoitado por enquanto, mas seguindo Ismael. Ismael e Esaú, Islã e Israel. E os judeus que mataram o Senhor ficou
ficou levando rola debaixo daquela caverna ali, para pôr o diabo, porque eles não quiseram ir para os 144 mil subiu. A dualidade deles, ficaram levando rola no cu, chacoalhando, levando rola no cu. Deus cansou de enfiar aquilo no cu do Horus vivo e no cu dos sacerdotes, e eles gostaram de levar rola no cu. E assim, estão levando rola no cu até hoje. E isso, se não bastasse, após a partida dos apóstolos, que enfiou a rola no cu dos sacerdotes ali, espiritualmente, eles enfiaram tudo a lei e a história no cu dos sacerdotes, dos apóstolos, e montaram uma basílica em cada crânio. Após a partida, tudo que é os deuses da Grécia e de Horus, que Deus cansou de enfiar isso no cu deles, que as vísceras do diabo é aqueles túneis de Jerusalém correndo água ali, e tem uma caverna que ele chacoalha ela. Então, o que quer dizer isso para você? A casa de Salomão de cima, o pátio pertence aos pagãos, onde Jesus, que era as prostitutas, meretrizes, que vinha visitar. O meio ao Islã, lá pertencia os 12 sacerdotes, as 12 tribos, Israel da direita. E 144 mil, Caim e Abel foi corrigido no dia de Pentecostes, em Nisrod, foi corrigido a torre. Falaram as mesmas línguas da Grécia, falaram em grego, aramaico, todos eles se comunicaram. Foi corrigido, 149, que pediram ajuda ao Joel de lá, segundo a lei, que foi enviado seu profeta Elias antes de ferir a terra com a vara da maldição, receberia ali, irmão. E agora, como que é agora? Se você pedir ajuda ao Joel verdadeiro, o que eles estão lendo lá é segundo Jesus e a Bíblia, o batismo é de João. Então você não tem salvação, segundo o que eles. Se você tomou ceia indignamente, falando mal dos seus irmãos, Caim e Abel, se tomou indignamente, você já morreu ou dormiu espiritualmente. É o que aconteceu com os que saíram desse CB e os que estão dentro. E se você não tomar, você não tem parte com ele, porque você está na televisão, quebrou suas próprias leis, a fim de ter fama e poder. Então vamos chacoalhar essa barraca aqui. Então, resumindo tudo. A cinzinha, os anciãos da cinzinha, a CCB nunca precisou de fazer propaganda. A CCB nunca precisou de internet, televisão. O Espírito Santo era propaganda. Vamos lá buscar a palavra, que o Senhor falará com você. Só Deus pode virar teu cativeiro. Seja ele financeiro, seja ele enfermidade. Os irmãos era propaganda. O amor pela obra de Deus plasmada no templo, quando a fé e a religião tomava conta deles, o Espírito os guiava pelo deserto. Mas assim também acontecia pela lei na igreja. Mas quando o príncipe da paz, o conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade chegasse, acabaria o tempo de segunda Bíblia, segunda lei, segunda Escritura Sagrada. A CCB, irmão, nunca precisou de panfleto, ela nunca precisou de estar numa rádio. A obra ia de vento em pouco, se expandiu pelo mundo todo. Não tinha como controlar aquilo mais ali, mas o Espírito suportou com muita paciência até chegar a oportunidade de ficar onipotente, onipresente, onisciente.
Então Deus chamou um povo, pôs consciência de um Deus e fez um batismo para a morte, para morrer com esse mundo. Quando Cristo morreu, sepultados com ele no batismo na morte, morreram. E ele ressuscita em espírito, como os 144 mil ressuscitou em espírito. E esse mesmo batismo que derrubou Israel lá, foi na nuvem, foi no deserto, aquela rocha era Cristo. Todos beberam da mesma água, Paulo falou lá. Hoje o Espírito fala a mesma coisa para vocês. Aquele batismo, Deus pôs vida naquele batismo, naquela ceia, irmão. A prova que vocês dormiram, que vocês estão contra Deus, reformadores da CB, escrito deles, e anciões. A prova disso aí, irmão, esses que saíram para fora já negam que o batismo deles foi de Deus, irmão. O Senhor esteve lá, chamou você, você sentiu. Muitos foram selados com a promessa. Aquele mesmo hino da maçonaria, aquele mesmo a Bíblia com o gadu aqui colocado, aquela mesmo, hoje tiveram que cumprir a ordem mundial e pôr o Bafomé no púlpito. Aquele mesmo pênis de ouro, Deus semeou na casa da Grécia, na corrupção desse sebeno. Deus selava com língua, Deus libertou quantas pessoas, muitos foi falso. Não vou dizer, muitos inventavam ali, o Espírito colocava a vida porque alguém estava passando por isso. Quantas vezes os reformadores, o Josafá, o Eduardo, o Fernando Caminho de São Jorge, irmão, quantos desse aqui, o Juninho, até hoje está chorando por causa do... Quando era o pai, tomava conta dele, a Graça era a mãe. Quando acabou o tempo, não vieram para mim, essas pessoas. Agora os de dentro querem satisfazer a cobra, para não perder seus bens, como foi lá. E esses de fora aqui, fica se lamentando, se lembrando da sua pátria, como os judeus que mataram o Senhor, até a 7ª igreja da Ásia não sobrou pedra sobre pedra. Muitos deles estavam vivos, perto deles estava aquilo que não deixava. Muitos deles estavam vivos antes que o reino do céu chegou. Muitos de vocês vão estar vivos, outros foram cerrados ao meio. É esse Jesus estão te dando, com base naquele lá, mano. Você não está preparado para isso. O Deus daqui, pela Bíblia, vai vir bonzinho. Vocês não precisam de... Esse Deus do olho por olho aí, não te dá nada. Eu não vou mais perseguir vocês. A perseguição deles é Caim e Abel, só se disputando, Caim e Sete de Adão. Não os ateus, eles pensam que os ateus e os pensadores são Caim. Caramba. O Caim de Sete quer dizer Nisrod, Agamesh, Ismael, Isaú, Saul, rei Saul, Isaú. O Jacó da direita, que hoje, após a partida, o cano foi soprado do vidro, o Jacó de hoje, que seria o Tote dos 3 céus ali, irmão, o pai, o filho Isaac e a Sofia, Jacó, que gerou 12 filhos, 12 tribos de Israel, 12 consciências. Os 12 apóstolos gerou 12 canos. Após a partida, foi dado direito do diabo sentar como um Deus. Apocalipse 13, 13. 666 deles pensaram que era a internet. Mas viria pela internet. E é isso que eu te anuncio aqui. Mano. Há o espírito de erro, de mentira, usando a Bíblia com santidade carnal. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando com o Senhor, conseguiu a vitória sozinho, pelado ou de terno. Ele estava alienado a César, conseguiu, a arca morreu dentro ou fora. Ou ele entrou lá só para chicotear o que é a igreja hoje. Mas teve seu valor lá, mano. Pelos apóstolos você nunca será salvo. Se você morrer conhecendo a lei, se perderá sem essa lei. Eles eram judeus lá, não o mundo aqui. O mundo era como um animal, passa por carne e sangue. Era mato. Mas a programação de Deus, depois dos predestinados à salvação, 144 mil, daria direito de eles escolher uma pele. A majestade de Deus.
os anjos, se vestir um anjo, e esses anjos animais será a vestidura, o animal que para sobre as águas, representado nos 4 animais, representaria uma majestade, irmão. Aquilo que foi o leão, o albino. Dos quatro animais, a cobra, o boi, o leão e a águia, ele escolheu o leão. Mas quem é esse leão? O daqui, segundo a carne, matou Jesus. Leão da tribo de Judá foi antes da cruz, foi Davi. Aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Eles assimilaram isso aí com Davi, não? Mas ele conseguiu a vitória como? Ele não matou, não arrancou 300 propúcios. Ele não matou o gigante na cruz, Gólgota, Golias, na terra dos Jabuseus. Então, segundo o Espírito de exército de Paulo pregava, nenhum tio cairia. Por isso chamaram ele de Davi, raiz de Davi. Mas e o seu aqui, o nosso dos não-judeus? Mas se eu vim de Davi, por que ele me chamou de Senhor nos dias da sua carne? Antes de Davi nascesse, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu já era. Então, quando é que está o seu aí? Serei achado daqueles que não têm Bíblia, lei, escritura sagrada, para justificar diante de Deus, será achado por Deus. Vim para que os que têm Bíblia e religião fiquem cegos, como os sacerdotes tinham, como hoje é da direita. E de fora agora já viraram os sacerdotes, tal os anciãos do CB, tal esses canais reformadores. Mano. O que eles podem comer é Bíblia, procurar líderes que ensinam mais escritura sagrada. Mas não sabem que está descendo mais no poço de número. Ficam tocando em crânios de Enoque, crânios de sacerdotal, crânios de todo, automaticamente na esquerda, está onde era Caim e Horus vivos, tocaram nos filósofos, filosofia de vidas. E isso está ligado ao Horus vivo na esquerda. Que mesmo corrigido aqui, esses Caíns foram corrigidos na CB. E saíram para fora aqui, mano. O mesmo acontece novamente, só que no espírito. Os da cinzinha não se comunicam com os da direita. Acontece que os da direita é o soprado vida. Qual é a prova disso? O deles é o Jesus do templo. Mano. O que dá força ao pecado é a lei. Se não tomar ceia, você não tem parte. Se tomar, toma indignamente para a sua própria morte. Se você não for batizado, você não será salvo. Se você for batizado, batismo para morrer para esse mundo e servir para ele. Então onde está o seu aí? O nosso é aquele ali, irmão. Desceu mais justificado, pediu ajuda. Hoje é para o Espírito. Vai pedir para o templo. Salomão, Acravivo, Gadu lá nos anciãos. Ou o olho de Horus, sextavado servindo o quadrado servindo o retângulo serve o triângulo, que põe você de pênis em frente à câmara. De Horus. Então qual que é o seu aí? 10, 11 e 12, não entra pecado, descia mais justificado. O bandido não entrou no céu primeiro? O centurião não tinha mais fé que todo Israel junto? Os 12 apóstolos ali? Segundo a lei, os 12 apóstolos não negou Jesus? E por que os da igreja não negam? Porque é um Jesus de terno, ganhando dinheiro. Por que esses de fora não negam Jesus? Eles batizaram para a morte, o batismo da lei. E da força do pecado é a lei. A Bíblia transformou o coração deles de pedra em coração de carne. Servia a Deus com a carne, como os apóstolos, para espirrar sangue. Só que não tem espirra. Quem quer Bíblia, sem espirrar sangue, não há remissão de pecado. Nós já lemos isso aqui. Mas Cristo derramou o sangue dele por nós. Para você andar como ele andou. Errei, mas não pequei. O seu Jesus não falou na 7ª igreja da Ásia ali? Serão cerrados ao meio? Não ireis aqui nem ali, o reino do céu estará dentro de você? Mas tudo isso que Jesus pôs lá para você da cinzinha não vale. O que vale é que Deus pôs vida na cinzinha. A última aparição de Deus, segundo a lei,
com os 144 mil, onde estavam os 144 mil tomando conta da humanidade, que é Deus? Dentro de um corpo só, segundo a carne, que tomou conta dos 144 mil. Os 144 mil tomou conta da pele dele. Foi na cinzinha, irmão. Tudo que você leu ali é uma sombra do que foi posto na CCB, irmão. Mas tal como foi lá, tal é agora. A salvação veio de fora. Amigo de bandidos e pecadores saiu lá do rasteiro. Do que ele arrumou pelo caminho, pediu ajuda no caminho, tocou ali. Depois da partida, a Bíblia e a apostasia, seria jogado no telhado. A CCB nunca precisou de propaganda, televisão, internet, nem de Pix, irmão. Era tudo voluntário ali, o Espírito guiava tudo em todos. Esses de fora já negam o batismo deles. Porque eles batizaram para viver para o mundo, para viver para o Deus daqui, que dá força ao pecado é a Bíblia. Ganha mais alma para morrer junto comigo. Teve um tempo que você estava vivo, os não-judeus. Conheceram a Bíblia, passaram a ter culpa no pecado. Miserável-me que sou e agora eu conheci a Bíblia. Eles creem em Paulo na Bíblia. Com a carne eu sigo a lei do pecado e que a mente é do céu. Aquela rocha lá é a mesma, foi da cinzinha aqui, irmão. Falou, Deus pôs vida na casa de Salomão para Jesus tirar, chicotear a casa, o que está sendo feito aqui. Foi chicoteado, foi jogado tudo no telhado. Ela não precisou de nada disso, mas quando acabasse o tempo que o véu rasgou, como os anciãos rasgou lá, também agora. Esse espírito aqui, esse canal, esse corpo, 144 mil, que tomou conta da cinzinha, veio encontrar aquela igreja, a esposa, tinha que se encontrar com o seu esposo, o cordeiro. O pai pagou o dote lá como filho. Haveria o casamento do cordeiro já aqui, irmão. Agora a salvação já estaria agindo, em Apocalipse está escrito. A igreja vestida de sol, casada, aparecerá. O filho foi levado para Deus já. Terceira vez, não está falando de Jesus mais, irmão. Jesus era Deus, aqui filho. Quem vê a mim vê o Pai. Agora ele voltou para ser o masculino e feminino. Súcubus e incubus. Duas forças antagônicas. Sua alma e o espírito dele. A alma dele é sua alma. Eu transformei seu coração de carne em coração de alma. Alma e espírito. A sua alma é a alma dele. O seu espírito se une ao espírito dele, de Pai. E gera o seu ser lá, a consciência desse. E lança fora a Bíblia carnal, a lei. Ao você entender que você é uma alma e não um coração de carne, você vai ver que o que dá força ao pecado é a Bíblia, a lei. Você não está com a Bíblia na mão aí também? Eu estou com o Bíblia. O cordeiro é uma fonte da salvação que corta a Bíblia, que rasga a Bíblia, que joga na cara deles. Se Jesus pregasse a favor da Escritura Sagrada, ele não era morto pelo sacerdote, irmão. E quem matou Jesus foi Herodes, não foi bem assim. Amando deles ali, porque a lei... por exemplo, aqui nós não fomos presos porque o fórum religioso posto por Deus nos prendeu. Eles que erraram, levaram suas causas pagões. Não chamaram para ouvir aqui. Jesus teve pregando e falando o tempo todo, mas no caso dele, o Pai tinha que remir seus 144 mil. E por que Jesus veio naquela época ali, e não agora? Ele veio naquela época e agora. Ele é o Espírito que está falando com você. Acontece que para ele entrar aqui, lá ele veio numa carne. Mas como um sacrifício. Por que ele veio lá e não aqui? Lá era olho por olho. Era sem remissão de pecado, não tira pecado. Se o cara pecava, tirava nas pedras. Os dois sacerdotes eram fontes da salvação que borrifaria sangue. Eles borrifaram o seu sangue. E aí te deram isso aí. Se não tomar, você não tem parte. Então como que é aí? Isso tomou conta de você. Saca isso, mano. Saca e vem para mim. Faz tudo esterco. Você conhecer hoje dos 12 apóstolos. Que após a partida deles, você não vai derramar sangue pelo seu canal. Nós estamos em outra. E nós somos preparados para essa mudança. O que você vai derramar aí, filho, do seu canal? Fonte da salvação. Deus é Espírito.
Saca tudo que você conhece, aprendeu, te fez uma pessoa melhor. Não tenta converter um ateu livre pensador que está com descrença, mano. Ele já não tem crença porque os crentes da cinzinha e os demais fizeram com que isso aconteça. Mas Deus, aqueles que não procuravam a religião, uma Bíblia, será achado por Deus. Lá Sodoma e Gomorra se levantou, Jerusalém que mata os profetas. CCB que mata os profetas. Reformadores de Caim, que está com o poço de água. Mulheres samaritanas. O Josafá, o Juninho, o canal do Eduardo, o William dos Estados Unidos e os demais aqui, não é nada pessoal contra vocês. Vocês são como aquela mulher samaritana. Tivesse 3 maridos, e esses que vocês estão casando agora aqui com estudo bíblico, Jesus Cristo sem trigo, não é seu marido. O seu dote foi pago lá para você, o estudo bíblico de vocês tem que entregar vocês como virgem, não casado. Vocês estão em déjà vu. O que se casa agora aqui com o Espírito Santo da verdade, ou você se casará com aquele que tem que te entregar virgem, que é a Bíblia, a lei. Mas eu não estou na lei, lógico que você está na lei. Você não batizou em João? Então você não está salvo. E se você não tomou ceia? E se você tomando falou mal da cinzinha, tomando como o Josafá está fazendo? E os demais ali? Não tomou para sua própria indignação? Sua própria desgraça? Por isso muitos morreram, outros dormem. Estão tomando seco os demônios, irmão. Como a cinzinha está tomando seco os demônios ao fazer tópicos para retrucar eles, levar eles para a cadeia. Na primeira oração, para ler a santa e bendita palavra, comer indignamente. Fora aquela do ano, que eles pecaram o ano inteiro e vão tomar indignamente. Por isso morreram. O que perto deles estava aquilo que não deixava. Tudo que você lê aqui, irmão, é a cinzinha agora. E esses daqui negaram. Não tinha propaganda lá, irmão. O que fez esses homens ter 30, 40 anos lá, de terno? Deus fez obra sim, chamou sua família. Para alguns Deus filho, preparou, fez milagre, fez obra, muita coisa deu errado, claro. Mas se Deus fazer alguma coisa fora do que a lei lá, para eles não era Deus, irmão. Esse foi o erro da cinzinha. Você que andou diferente, foi chamado lá, como Paulo foi chamado lá, na circuncisão. Como Paulo foi chamado na circuncisão, Ananias batizou ele. No mesmo batismo que Pedro foi batizado. No mesmo batismo que Jesus foi batizado. Foi o mesmo da cinzinha. Aconteceu que para algumas pessoas, Deus deu uma tarefa especial para ir para fora, os não-judeus. E a CCB não sabia que tinha o evangelho aos não-judeus. E o diabo enviou a besta, chamada de Jesus Miranda, da teologia da prosperidade, de Galvino, para suscitar o demônio rã na frente, para laçar os que saíssem da cinzinha, o que fala pela graça foi salvo. Hoje você vê o Michel negar que o batismo lá foi de Deus. Falar para eles que hoje é o diabo, mas hoje é um banho como o da sua igreja, que você está indicando também é um banho. Como a sua palavra não está batizando ninguém falando. O que você está lendo para o cara, o que dá força ao pecado é a Bíblia. As igrejas estão indicando, também faz parte da maçonaria, também assinou o ecumenismo. Pois é, irmão. São víboras surdas ou não são? Não recebe mais encantamento. Mas assim, gente, você está aí. A ninguém conhecer segundo a carne, com a Bíblia na mão? O batismo de João, que é a lei, não? O caldinho, a Sofia da lei, a última palavra em lei é João Batista. Mano. Eles, por assim dizer, eles negaram o Espírito Santo, aquilo que tomava conta deles.
O princípio da sabedoria era se batizar em João. Deus enviou o poder do eu para quando a verdade chegasse aqui fora, chegaria como um fogo para purificar o sacerdote de dentro e de fora. Chegou lá dentro, mataram o filho do homem. Aqui fora agora, os de fora estão matando, não tenho nem digo mais ICB, já mataram lá e já morreram. Em 2012 já assinaram o comunismo. Quem está matando o espírito agora é os reformadores do ICB. E os que convinha agregá-lo, ao descapitalizar, ao vir as pragas, as dificuldades, correrão para a lei, se apregarão pela fé. Ao chegar na fé, você vai andar como Paulo andou. Então a CCB, irmão, a música de chacoalhar a caverna. Nós estamos chacoalhando esse plano aqui. O deles é de Jerusalém, uma casa com hino. Que da força do pecado é lei. Conseguir a vitória pelada está longe disso. Ainda lê para dentro. Daqui por diante, mas Paulo também leu lá. Ninguém conheceis segundo a carne. Ainda que você viu Cristo segundo a carne, já não vemos mais assim. Então por que ele batizou em João? Por que se ele tomasse ele morria? Como que ele via então? Não julgamos mais por regras antigas, que era lei. E hoje essas regras nós recebemos. A de Paulo é regras antigas. Ninguém conhecerá a Deus por sabedoria de anjos plasmados, que da Grécia, estado de religião. Vocês são uma carta escrita, saca essa carta, a Bíblia. Deus é Espírito. Não te conheço segundo a carne. Você tem o ministério da reconciliação com a Bíblia na mão. A lei não deixa te reconciliar, não. A reconciliação é se você deixar a Bíblia agora. Eles não conseguem deixar nem a igreja. Os de fora não deixou a igreja. A carne deles deixou a igreja. A mente deles depende do ovo da cobra para fatiar lá. Mano. O Pix tem também membros no deles. Eles têm culto falando Pai do Senhor, Pai de graxa. Em nome de Jesus. Jesus cristocêntrico. Com a Bíblia na mão. Só de estar na televisão perderam a salvação. Eles tinham que estar na televisão. Um canal para ouvir a verdade, irmão. Qual verdade? Não é mais a CB, irmão. O que é verdade? Eu sou a verdade e a vida. Eu quer dizer o Espírito. O Laia não podia quebrar suas próprias leis, quebrar a aliança do Franciscão. Os anciãos sabem disso. Seja por mim ou por outros, você pode levar o mundo inteiro a causa aos pagões. Seu Deus, vocês assinarem comunismo. Vocês já estão julgados. Vocês são filhos daqueles que mataram o Senhor lá. Os mesmos, o cano daqueles lá que mataram Jesus, com consciência mataram Jesus, que pegou a pele e queria a pele de vocês. Qual é a pele? Estado e religião. Não foi o César que lavou as mãos? E os judeus que mataram o Senhor ali, mandando? Eles não são crentes, não levaram a gente preso para não querer isso aqui. Só que não é diferente, nós estamos só que em espírito agora. O mesmo 144 mil também está buscando a sua pele. Qual a pele? 144 mil que creram no Senhor lá, que foram fiéis até a morte, que não saíram, não colocaram televisão. Lá, se colocasse televisão, sentavam. Não tem mais ministério, está no último banco. Mas todos lá não. Alguns eram semi-convertidos. Mas quem morria descumprindo a lei, era fiel até a morte, não era olho por olho. Era pedir ajuda, ele tinha aquela fraqueza. Ah, Senhor, eu assisto todo dia a novela, mas eu tenho minha fraqueza, tu me ajuda. Tem misericórdia, eu não consegui me libertar do cigarro, não consegui me libertar da televisão, não consigo me libertar do cabelo, minhas madeixas. Quando eu era nova eu tinha um cabelo bonito, quando eu ficava velho ficou tudo horrível. E eu tenho que ser fiel até a morte, não posso ter que ficar com o cabelo todo branco, envelhecido. E as novinhas cavasquejando seus cabelos, quando a lei tomava conta, seus corpos de violão, com seus saiões partidos.
2012 veio aqui para televisão, correram tudo para cá, satisfazer, não consegue cantar sem consciência da geometria, mas depende da cobra. Os reformadores e as organistas, os músicos da CCB de fora, eles cantam pensando na igreja. O corpo está fora da igreja, mas a mente não. A mente é a consciência. Mano. Sua carne para nada aproveita, tá a Bíblia e a lei. O coração deles é de carne, serve a Deus com a carne. A alma deles tem que sentir a emoção, casado com Deus daqui, com a música dos pifalos, que afeta as emoções da alma dado pelo Deus daqui. E conhecendo segundo a lei, outra música não é de Deus para eles. Mano. E cantando aquela sem consciência não passa do telhado, a geometria é o diabo. O de baixo, o útero da caverna da maçonaria debaixo de Jerusalém, mano, é igual a mente de cima, igual a Israel de cima, pela lei. O espírito do cano de João Batista que entrou em repouso, a dualidade deles, cada um tinha uma dualidade de Paulo. Os 200 de Sinai foi para a direita, os deuses. Se uniu com os gigantes de Horus. Raio Narok, como é Raio Narok? Está rodando, a cobra fechou o Ouroboros, bola 8, nota de 200 final. E agora, mano, fechou as portas. A única porta que tinha assinou o ecumenismo. Entregou o poder, já estava assinado. Então o que vai vir agora? Vai vir o Pentecoste deles, o Ouroboros. O ecumenismo verdadeiro foi segundo a carne as igrejas entregar ou assinar. Cumpriu o pacto da maçonaria de JK aqui de Brasília. E agora, mano, todos vão entregar. O que João lê, o que você lê aqui já foi lá, isso não está se cumprindo. Que não há sombra desse aqui, porque esse aqui já acabou. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas primeiro veio o material desse aqui para baixo. Mas de cima primeiro veio o espiritual, isso aqui já acabou, mano. Se você voltar no tempo 100 mil anos atrás, 200 milhões de anos atrás, você estava lá no corpo. Ainda que foi feito fora do Éden, quando Deus fez Adão e Eva, ele representava a cabeça. Quando ele fez Satã, os 12 guardiões da galáxia aqui, fez o fora do Éden, o mundo, esse planeta. Aqui era o útero da Terra nos 12 planetas, mas o representava no útero. Em Adão. Adão representava a cabeça. E Caim representava o corpo. Um é Deus para baixo e Deus para cima. Mas aqui fora tinha uma outra representação. Digamos assim, o planeta Terra era a luz. Os 4 elementos, que é Deus, água, fogo, vento e ar, e terra, os 4 elementos. Aqui nesse plano aqui dos animais, que a imagem de Deus criou Gênesis 1:26, sede fecundos, te dou sobre o peixe, tudo. Agora de 7 mil anos depois que eu vou fazer o Adão. Lê aí sua Bíblia direito. Lê aí a cobra, sua mãe, que após a partida virou mãe desse mundo. E Deus pôs vida na cobra, porque semeia na corrupção suscita em glória. Da morte para a vida, do que come sai o mel. Onde abundou o pecado, superabundou em graça. Eles vão falar isso com a Bíblia na mão? Você crê falando somente a verdade, pela verdade? Atacando os irmãos da circuncisão? Tomou ceia indignamente, irmão. Por isso todos morreram e todos pecaram. Eles ainda falam isso ainda, para se justificar as suas prostituições, que eles não cumpriram o batismo lá. Cortaram os seus cabelos, descasaram, casaram. Querem Bíblia, a Bíblia eu não largo. E se eles encontrassem o Espírito ali hoje, para vocês lerem aí o Evangelho de João 5,39, pensa contendo as Escrituras. Se eu pregasse, se Jesus pregasse a favor da Bíblia, se esses de fora reformadores pregassem contra a Bíblia, aí ele ia saber o que é perseguição, o que é ser discípulo. Os apóstolos não pregavam a favor da Escritura Sagrada, não.
Eles davam comparação, não está escrito aí de mim? Eu não leio aqui também? Isso aqui era Jesus, e não lá o templo, lá, não o diabo lá. Homens. A ponto do diácono que Paulo ajudou a matar ali, no princípio não era assim. Ele sempre morou em barracas, seduziu nossa raça para fora, para purificar de todos os deuses, para nós ser os 144 mil obeliscos, para entrar, penetrar a nossa mãe, nosso Deus, nosso olho, e nascer lá, dentro do corpo de um filho só. Que Jesus veio como pai fazer esse papel e entregou a mão no filho. O filho precisa se casar com a igreja. As 144 noivas virgens de pecado, que foram borrifados sangue tirado nas pedras, cerrados ao meio, receberam pedrinha e foram crucificados, 12 apóstolos. Ali, está querendo a sua pele hoje, pela graça sois salvos. A Bíblia é boa, se tem sua base de fé na Bíblia, é impotente para te salvar. A lei, batismo de João, você não batizou, não tem parte, não tomou, não tem parte, não comeu. Roupa, passou a valer para o reino do céu. Paulo colocou aqui, para eles valeu. Judeu não podia ter a cabeça descoberta numa reunião de adoração. Mulher é indecente até ir para a igreja. Por causa dos anjos tinha que cobrir com véu, porque a igreja era prostituta. Coríntios era não judeus, cristãos entre os pagãos. Paulo seguia Deus com a carne, põe véu, a carne de vocês é a alma. Estava tendo relação com a madrasta, entrega a alma ali. Porque eu nunca vou conseguir transformar a alma desse judeu. E não estamos no ministério do Espírito, é o Espírito do exegese que nem um tio Caio. Ele não tinha nem consciência disso. Não. O que mais direi eu para vocês? Então por que você está falando se eles não vêm nem ouvir o vídeo aqui? Sobra mais vaga para os publicanos e meretrizes, para passeata gay, Sodoma e Gomorra. Sobra mais vaga. Eles estão sendo julgados à revelia. E os 144 mil da CCB que passou por carne e sangue? Põe isso até a quinta geração, até 2000 não passará, já estava fora de religioso, já estava adiantando para entregar o poder. Conservou esses últimos vasos de essas bruxas, ancião da CB, para entregar lá. Então, o que eles podem fazer é conhecer você segundo a Bíblia, segundo a carne, que dá força ao pecado e a lei. Como eles conhecem o mundo e saem para julgar o mundo como reinar, esperando o tombo do outro. Aí eles ficam aqui, minha carta de renúncia. Parei de ganhar, os cooperadores de jovens entregando o ministério. Estou pregando Cristo sem trigo centro agora. Parei de ser pedófilo, puxar para o topo da cabeça, que assinou o ecumenismo, e vou sentar no pênis, vou levar aquelas, vou predar as alminhas para a igreja batista, para dar mais Bíblia para a pessoa. É só pôr o ecumenismo, é só pôr a ordem mundial agora. A ordem mundial trará a paz a esse mundo, por causa da Bíblia. O que dá força ao pecado é a Bíblia. É boa, mas é impotente para salvar. Quem tem sua base na circuncisão tem que cumprir toda a lei. Mas eu não estou na lei, claro que você se batizou em João. Os apóstolos cumpriram, qual era toda a lei? Os rudimentos, isso aqui não cumpre. E se cumpre indignamente, falando mal do outro, porque dormiu. Nós não lemos aí Romanos 2, até o verso 16? Você não entendeu assim, não? Como é que faz? Pode que venha a ordem mundial, mano. Será um reinado de paz, porque pela Bíblia o Deus é um só. Há alguém que fale a verdade? Não há um sequer que falou a verdade naquela época, ele falou ali. Eu falei a verdade para você? Os que falou a verdade falou inconsciente, mano. Deus pagou igual. Os que não tinham religião, aqueles a receber, Deus veio para que eles vissem e eles viram. Aqueles surdos da CCB que morreu até 2002, para ser mais preciso, até 2012, ouviram. Os conchos espiritualmente, que estavam para se matar, ou alguns se mataram até morreram, que carne, como os discípulos foi feito com eles, como Jesus andou, subiram até a quinta geração, porque Deus chama um da casa. Se vir os dois, pode ver que ele opera por um. Aquele outro está crente por estar, para acompanhar. Mas um representa a casa.
E por que chama só a mulher, às vezes, e o homem não? Que a mulher representava ali, é a alma. Deus chamou a alma daquele irmão. Agora, segundo a Bíblia, o homem, segundo a lei, a mulher tem que obedecer seu marido, e se ela for crente. Então Paulo falou, então descasa. Se ele não quer viver com você, descasa. Mas segundo a lei, você tem que viver até ele morrer, que perdoe seu marido. Se ele consente em viver junto. E Jesus falou o quê? Paulo deu uma carta de moleza ali, irmão. Se ele não te quer, larga dele para viver para outro. Deus chamou para paz. Ué, não largue seu marido por qualquer coisa. E você sabe se você vai salvar seu marido, sua mulher? Então Paulo falava. Então se ele consente viver, fique junto. Mas desde quando cada um vai às suas cargas? A salvação não é individual? Então, batizou em João, segundo o judaísmo, as mulheres ficam caladas, se é crente com crente. Irmão. A mulher na igreja, no culto de oração, é desonra para o marido com a cabeça descoberta. Na igreja prostituta que é o Brasil, os não-judeus, região pélvica. Se a igreja de Coríntios, próximo de Jerusalém, era uma igreja de prostituta, de deuses, e agora que a Bíblia é do Vaticano, com base da maçonaria, posto pelo próprio Asmodeus na CB. E posto no seu púlpito dos reformadores, no computador deles ali. Você achou aí, irmão? Estamos indo bem? Queria mandar um abraço a Deus e pessoas desse canal e dizer para eles que Deus, o Espírito já pagou igual vocês. Vocês puseram só no dia da salvação, vocês fizeram o seu trabalho. E esses daqui, Deus pagou igual a sua consciência. Põe no banco aí só a sua consciência. Vocês da direita que tinha alguma coisa a mais. De algum lugar, se você parar para luxar, brincar, esquecer do Espírito, ou usar a Bíblia, usar tudo que você tem somente para ganhar aquilo, vai vir uma grande aflição. Então, o que pode acontecer com você? Não, já pagou você, não se preocupa mais. Mais que isso, você não redia. Então, o que vai acontecer com você? A palavra falou assim, irmão. A palavra feita carne, no tempo da lei, falava assim, ó. Bem-aventurado aqueles que ajuntou na sua aljava. Jesus fez muitas comparações ali, irmão. Aquele cara trabalhador ainda roubando o seu patrão, ele ajudava os seus amigos, para quando ele ser mandado embora da casa, ele ter amigos. O cara pagava, ele achava um ali que perdoou, o patrão perdoou a conta dele, ele ia lá e queria o filho do outro como escravo. É o que está acontecendo aqui, irmão. Mas para os verdadeiros, bem-aventurados aqueles que ajuntou na sua aljava. O número de pessoas que você anunciou, irmão, são estrelinhas, seus filhos. Se Deus se se o Espírito se manifestou em você, foi para pôr vida em alguém. Para você ser filho, ajuntou um grupo de estrelas para você, um corpo espiritual. No dia ajuntou, você não fica confundido, você tem mais força espiritual para conversar com o seu inimigo na porta. Deus não deu uma tarefa especial, um fala por todos, irmão, mas os da direita aqui falou para aquele grupo de pessoas, outros largaram. Mas aquelas pessoas que você jogou consciência nela, são aljavas, flechas, que não te deixaria confundido a falar com o seu inimigo. Então, se você dormiu, aqui, mesmo com consciência, a sua alma vai estar plasmada com esse plano. Mesmo que você lançou fora a Bíblia. A sua caminhada é até o fim, irmão. Agora, você pode ver que Deus chamou um da casa aqui de cada um deles. Os outros vêm junto, irmão. Ao chamar, do contrário, seu marido ou sua esposa seria impuro, seus filhos seriam imundos. E até a quinta geração, porque já morreram. Então, os pais entesourou para os filhos.
Teria que seus filhos suscitar os pais que morreram debaixo da lei, que eles estão lá sem roupa. Da cinzinha. No corpo de um que é o filho, que era a imagem do pai. O pai daqui, o pai de cima, sua dualidade disputou. O diabo, Deus daqui que está na Bíblia hoje, usando toda a história e o número, ele é como um Deus, não? É dualidade. Nesse plano aqui eu sou Deus. Deus falou, ó, tem um tempo aí, mas eu fui morto lá, desde antes da fundação eu vou ser morto aí. Aqui eu sou Deus, você vai morrer. E você não sai daqui. Você sabe que se você vir para cá, você me fez aqui como Adão e como pai do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que você não sai daqui. Aqui, quando o Adão veio para cá, ele morreu. Agora você sabe que você vai ter que criar um novo Adão. E não tem um filho seu que faça isso. Então o pai se esvazia e vira filho. Mulher, você fica de Deus absoluto, de útero sagrado. Eu diminuo, vou lá e vou morrer. Deus morreu pelos seus filhos na morte. Quando ele morre, a morte aqui, para sair daqui, tem que morrer. Quando você nasceu aqui, irmão, você não nasceu. Quando Adão nasceu para esse plano, ele morreu. Quando os filhos de Israel, quando 144.000 nasceu aqui, ainda que foi feito cerimônias, unção, segundo o azeite ali, a purificação e tudo para fazer um filhinho que ia passar por carne e sangue, era projetado, programado para aquele povo. E aqui fora a sede fecunda. Acontece que te deram Bíblia, agora eles estão tentando ser santo. Transformaram os não-judeus em judeus. E pecadores, porque ninguém cumpre a lei entre os pagãos. E como que agora no Ministério do Espírito você faz para sair disso? Lançando fora o que dá força ao pecado. É a Bíblia. A Bíblia quer dizer lei, a Escritura Sagrada. Mas aí eu vou querer o quê? Sacos grãos. Que fez, os maiores anjos ensinou o menor. Vira um morceguinho. Você não tem ecolocalização aí? O radar você tem aí, né? As coisas da internet. O Google você tem, né? Como Espírito Santo. Pesquisa aí. Mas espiritualmente o menor mamífero que sairia, o menor, o que foi Davi lá, o que foi Jesus, se fez menor para servir os maiores. Ele é como que serve Jesus. Como que ele fez? Quando ele virou fonte da salvação, ele serviu tanto esse plano, que é a morte. Nasceu uma criança ali, morreu uma criança. Melhor ele não ter nascido, o próprio Salomão falou isso aí lá. Melhor você não ter conhecido a Bíblia, o Jesus da Bíblia. Melhor você não ter conhecido o batismo da CCB que você batizou, para viver para aquele. Quem saía de lá estava desgraçado. Agora alguns, Deus chamou lá e fez um caminho especial para eles. Você percebeu que as pessoas especiais, que eram homens de Deus, saem da sua parentela e vai viver fora. Como Davi teve seus momentos de dificuldade. Abraão saiu da sua parentela. O Isaac já era ali reinando, né? O Jacó teve que ir para o Egito. Deus jogou casca de banana e não sabia nem mais quem era Deus. Até que o José tinha morrido. Moisés tirou para fora do Egito, purificou. Hoje, as pragas veio e tirou eles para fora. Porque pelo Espírito eles não saem. Voltaram tudo para o Egito. Então o que a cobra fez? Fez a plataforma, ela não tem céu. Agora não é como foi lá, não tem Egito nem Mar Vermelho para você atravessar. O mar é a ação primordial. O céu deles é a plataforma, está aqui, eles estão pregando isso, chamado Bíblia. A lei que dá força ao pecado. Então onde fica você? Você não tem um remidor, irmão. Aquilo que eles estão se baseando foi remidor de 144. Você está vivendo um loop de tempo, um déjà vu, uma história. Que não acabou porque tem pele para pôr.
Então, mas agora tem. Por que agora tem? Porque agora o falso profeta, um só Senhor, um só Deus, só Espírito. Assim, Jesus estava brigando com Deus desse mundo. O pai da mentira. Agora nós temos aqui, o pai da mentira gerou um filho, o Yoda, que via das trevas procurando luz. Agora eles estão esperando fazer a tomada de mentes. Os 144 mil demônios dos 9 céus vai pegar as mentes para ele aqui. Você não vê o filme anunciando a Zumbilândia? Tudo aquilo que foi anjos caídos vai pegar a mente dessas pessoas e nunca mais sairão do buraco negro. E vocês aqui? Você tem a grande chance aqui, irmão. Quando Elias falou que estava sozinho, ele fez um número que não beijava Baal. Mesmo estando no canal desses caras aqui da Reforma, está faltando alguma coisa. Os da cinzinha, está faltando alguma coisa. Como pode acontecer isso com a obra de Deus? Mas foi aquilo que Deus deu para ele ser fiel até a morte. Ele está vendo os sacerdotes ali ter relação, aquilo que lê Ezequiel 8 e 9, tudo que está posto, eles estão tendo com os demônios ao vender seus cursos, vender seus ternos, seus bancos, ou aqui fora cursos, etc. Não tem um libertador. Onde está o seu libertador? Se você quer Jesus, ela é Deus, ele morreu 3 dias depois, ele virou 144 mil, muitos estavam vivos ali no translado. Bom, você não convenceu assim, não. Então o que você pode trazer para nós aí? Uma palavra de conforto? Nossa, eu já falei 1 hora, cara. Vou ler para você o que a Bíblia te deu, o que o diabo inverteu. A mentira virou verdade, verdade mentira. As trevas virou luz, que é a Bíblia, após a partida. E o que é luz virou treva, porque eles te conhecem segundo a Bíblia, segundo a lei. Conseguir a vitória Jesus conseguiu com a bunda ou com o terno? Falei para você tirar a roupa, não estou dando um livro de consciência. Um morreu por todos. Deus escolheu esse arquétipo para representar o todos. E você é do seu jeito aí, jeito que o Espírito deu aí. Os ateus que ele chamou, livres pensadores que ele pagou igual que saiu lá do exército do Hasser, é do jeito deles, não crê nesse, mas não adoram o falso. Eu sou um homem Darwin aqui, eu vim do macaco e foda-se, enfia sua Bíblia no cu. Eu sou fecundus. Eu não tenho pecado, eu sou um animal. Se não fosse o Deus de Israel, Adão e Caim, fazer a suruba dele com o demônio, aqui fora nós estávamos fecundos, tudo era nosso, aqui eu pescava, nadava, estava tudo ok. Se me der essa porra aí pra mim, 2000 anos, passei a ter culpa, enfia no cu. Serão achados por Deus, mano. Jerusalém que mata, Sodoma e Gomorra, Haiti, Corazim, tudo que tem aí. É tudo para esses caras que querem Bíblia, irmão. Acabou o tempo da cinzinha, a fé, a religião tomou conta. Serviu de aio para tomar conta. Então abre o diabo aí, irmão, no livro de Isaías, Nefilins Isaías, capítulo 9. O príncipe da paz. Mas a aflição dos que estavam sofrendo vai acabar. O gadu está chegando como teu Jesus. Vai acabar a sua aflição, CCBs, dentro e fora, imundo que já era dele. O resto já era fora dele. No passado, Deus humilhou as terras e as tribos de Nebulon e Naftali, mas no futuro, ele tornará famosa essa região de Jerusalém. Você está na Bíblia? Você está com eles, mano. Que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica do lado do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagões. Eles dão isso aqui a favor do grupo de pessoas dele, mano, achando que o gadu dele não está aqui nem o Horus. Aqui, ó.
povo que andava na escuridão, agora vai ver aquele que veio das trevas procurando luz, a estrela da manhã desse plano que nasce para a morte. Viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Os judeus distorceram tudo isso aqui para não ser Jesus e acabou. Para ser o que eles estão lendo hoje vai fazer segundo a carne. E vai ser melhor que aquilo lá, porque o verdadeiro falou, tira esse e matar na minha frente. Quem não cria, ele era o Espírito que viria, melhor que não tinha perdão lá. Olha como o diabo é sujo. Olha como o diabo é limpinho nesse plano, para deixar eles homens santos, purificados, sacerdotes. Fazendo eles ser deuses aqui. Mas como que é ser Deus lá? Quando a árvore está pronta, tem que morrer a semente, comer seu próprio rabo. Deus desceu, subiu a Tora, o Torá, levou no espetáculo. O filho que é o Espírito, veio encontrar com a morte, que é seu pai, com 144 mil, direcionou o pai, que não tinha cabeça, até o óvulo da vida da mãe, e jogou 144 mil predestinados lá. E agora ele vai abrir o espelho para aquilo que é mãe, vestida de sol, aparecer, para encontrar com eu, quer dizer, o Espírito do Pai. Você está segundo a carne aqui, o Pai morreu, a morte. Estou matando os nefres, para te pôr vida, da morte para a vida, que come e sai o mel. O povo que estava na escuridão viu uma forte luz do Gadu na igreja, sinal de comunismo, e no deles aqui fora. A internet. A luz brilhou, ele deu brilho, estudou brilho para essa pessoa. Ou a morte brilhou, a morte virou vida, a vida morte. Lá para eles valeu, isso aqui não é mais, mas depois da partida, que da força do pecado é a lei. Sobre os que viviam nas trevas, eles viviam os que viviam, eles tiveram uma falsa luz e vivem nas trevas como luz. Eles vivem na luz da lei, da Bíblia, batismo de João. Agora o da cinzinha viveu na luz, mas para viver para o outro, para batismo como para a morte. Se pecou, morreu. Agora eles podem remendar como quiser, costurar a camisinha como quiser, mano. O Oro já tinha feito a abóbora dele, a camisinha dele da cobra. Só esse espírito aqui pode partir o couro de cobra, o ímen da cobra, que está das cobrinhas. Mas ela fala, não, eu quero ser virgem mesmo, quero prefiro a Bíblia. Que a mentira virou verdade, aqui é verdade. Se você fiel até a morte, tomando ceia, irmão, falando mal dos irmãos, o Gadu ali, pecou, morreu. Você quer Bíblia? Você descasou, casou, cortou o cabelo? Como judeu? Ou você é não judeu? Te transformaram e agora você quer satisfazer o seu pai, a cobra, desde lá. O que vem do céu é sobre todos, irmão. Para eles o que vem do céu é das trevas procurando é o diabo. Para eles é sobre todos. Sobre todos, mas discutem sempre com os mesmos rituais, orando e nunca está perfeito. Esses daqui de fora não tira se bobear nem o terno, irmão. Sair sem orar, perdeu tudo. Fala mal dos irmãos e ora para ceia e dormir na cobra. Tu é grande, aumentaste esse povo, ele deste felicidade. Deus aumentou agora o ecumenismo, deu felicidade para eles agora. Liberdade para todo mundo ser ancião, lá não tínhamos isso. E os que tinham usavam só para nepotismo, para passar parente na frente. Eles se alegram pelo que tem feito. Eles se alegram do que fazem, as colheitas. Vamos dar estudo bíblico, vamos levar Jesus para essa pessoa. Procura uma igreja cristocêntrica. Assinada em comunismo, com o Gadu ali. Tudo é maçonaria, Estado e religião. Todos entregaram o poder à besta. Comunhão tem Cristo com Bilial, segundo a Bíblia que eles lêem. Com Baal, Jesus, Senhor quer dizer Baal. Jesus Júpiter, comercializarão. E Deus semeou na corrupção. E você agora?
Semeia na corrupção, suscita em glória. Da morte para a vida. Do que come sai o mel. Posso falar isso aqui pro resto da vida. Dias virão, irmão. Quem mandar enfiar a Bíblia no cu será salvo. Do Joel lá é quem pedir ajuda. Vamos pedir segundo Joel. Você tomou ceia? Tomou indignamente? Se não tiver naquele número que Elias falou ali, eu fiz para mim 7.000. Todos adorarão Baal, que foi lá no tempo de Acabe. Todos adorarão Baal agora de novo. Então eu tô só, esse corpo, você está sozinho? Não, irmão, tem um número que não depende do que eles fizeram. Entre eles, aqueles que morreram até 2000. 2000 não passou ali, teve uma mudança de era. Eu vi uns raios, uns relâmpagos no dia. Eu estava atrás de uma película assim, aquilo vinha até mim e parava. Aí eu fiquei, nossa, fiquei horroroso, eu pensei que o mundo ia acabar, cara. Eu acordei ali num cara friozão. Falei, nossa, acabou o mundo. Aí falou assim, ó. Aí eu só decifrei isso aí porque a voz falou, o Espírito falou para mim. 2000 não passarás. Houve dali acabou, o diabo já veio tragar, a morte já chegou cobrindo até ali. Como se aquilo parou em mim e parou. Então ali, 2000 não passará. Houve uma mudança de época agora. Eu pensei que 5 anos depois Deus já ia dar a graça e tal, eles iam crer. Tem só 20 anos. E creio aqui. Se bobear aqui, só o Jean. E a irmã aqui. Os outros creio mais. Né? Já não dá mais tempo. O tempo deles passou também junto. Tá pago igual, não estou reclamando não. Vocês não vão conseguir viver para outro casado. Então, mas seu ministério não é mais na internet. O Jean foi chamado para cortar os hinos, a irmã para tocar. Em algum lugar vai acontecer. Então eu não vou julgar a irmã, porque o marido é descrente. Ela não crê na Bíblia, senão ela tinha que ir largo, chamou para a paz. Não vou julgar, porque ela não tem mais a Bíblia. Mas também não é livre. Então, para viver para outro, uma hora vai acontecer alguma coisa. Deus vai pôr a mão aí. E eu queria que fosse sem precisar. Deus vai mandar maldição lá. Deus matava, irmão. Quando se levantava com CB, morria. Deus coloca a mão, sim, senhor. E pro Jean, seu ministério, Jean, pode ser Deus pode ter te enviado para casa do caralho. Mas o teu ministério é sentar aí, cortar e explicar os hinos. Porque para mim aqui eu profanei já, eu morre por todos. E dali vem a palavra, mano. Não dá, eu tenho que trabalhar e tal. Por algum caminho você vai falar do mesmo jeito, junta na sua aljava. Não esperar falar isso aqui, não provém de mim isso aqui, mano. Não tem nada com a vida de vocês, o Espírito está dando isso aqui. Né? Para mim, se ficar ou não ir, tanto faz, você que sabe. Não é segunda cara, até mesmo esses caras aqui, até mesmo os anciãos. Os daqui eu já não conto mais, mano, eu tenho consciência já. Mas essas pessoas foram pagos, chamados por mais. É Pedro, Tiago e João, mano, aqui. Os 4 elementos maiores estão aqui, mano. Os 3 aqui, mais alguém. Mas você não, você pode fazer o que você quiser. Uma vez por semana não dá para separar nada aí, caralho. Você dorme normal, fica tranquilo. Um dia vai ferver, irmão. Geralmente esquece de falar por aí, o Espírito não deu, você não está envolvido no meio, está desfocado. Se o seu passeio, você não está com o Senhor, só tem consciência, mas esquece, mano. O diabo é bom em pôr para dormir, mano. Te dá uma morfina aí para você cuidar das coisas carnal e tchau. Para mim tanto faz, você que não quiser fazer mais nada, nunca mais nem aparecer, também não tem problema. Você já tem consciência disso. Os ateus e pensadores já tá pago. Então por que você está falando aí?
O mundo espiritual dos seus parentes, eu estou falando para eles, você está aqui na direita. E para os seus da esquerda, porque você não sabe, mas você está lá. Senão você não estava aqui. Quem está aqui está lá. Quem está lá está aqui. Alguém de lá pegou sua pele. Qual que agradou mais o pai e mãe que escolheu, o filho, o esposo que escolheu você, sua alma como esposa? Se você chateia o seu esposo, que é Deus, vamos falar o contrário, vamos falar de pai. O filho que chateia o pai e é birrento, respondão, preguiçoso, e o outro faz tudo, qual que agradou mais o pai? Fica mais feliz. Então aquele que escolheu sua pele lá, mano. Então esses assim. Ele precisa ir para comer bolota de porco por aí para ele aprender, mano. Para ele ver que Deus te deu uma moleza tão grande, tão fácil, que eu não vou nem fazer. Mas a sua caminhada você já sofreu, por isso vai continuar sofrendo mais ainda. Quem pode recebe essa palavra aqui, irmão, vocês aí. Vocês não têm compromisso nenhum, não ajuntou nada para o Java. Não, mas assim é fácil. Não, vê aí, irmão. Você morreu aí? Já. Hoje, se ouvir a voz hoje, é hoje, irmão. A sua consciência está garantida, mas Deus não vai deixar de te pagar. Ele não é igual vocês aqui da direita. Os crentes desse, que nem o like vem aqui dar, irmão. Isso aqui não é pessoal para cada pessoa, é direta, não, irmão. Eu também aqui, meu. Se eu largasse tudo aqui, eu podia ir dormir agora. Tu, ó Deus, aumentasse esse povo, eles se alegram pelo que tem feito, como que se alegram que fazem como que se alegram com os que fazem a colheita. Eles estão colhendo aí, irmão, números de inscritos, já está rendendo um Pix agora. A CCB já está colhendo para o lado de fora o que ela perdeu agora. Vamos costurar e é tudo nosso aqui. Como Ezequiel lá, quando chegar a hora de trazer as armas destruidoras, marca na testa os que choram por mim. Isso vale para o lado de fora aqui, irmão. Se chorasse por mim, você não dormia mais que uma semana sem fazer nada. Fazer as colheitas. Então, posso dizer para você, põe no banco. Ou como o que reparte riquezas tomadas na guerra. Deus dará a glória a todos a esse exército do Hacer, tudo que foi de Nabucodonosor lá, que se falou os ombros, que eu li aqui, Ezequiel não sei quanto, 22. Espiritualmente, as joias, porque eles trabalharam, ralaram seus ombros, aquele canal. Somente o Hacer nas épocas, ali o pessoal da segunda carne. Então até hoje falando aquele grupo. Muitos parou, acabou o tempo, né, irmão? Esse aqui são bom em repartir os piques, irmão. Voltar para a igreja ou não, cristocêntrico, a Bíblia, eles já são uma em casa. Uma CCB em casa, com a mente naquela. Eles dependem dos néfilos, da geometria sagrada. Tu arrebentasse as correntes de escravo, pela graça sois salvos. Mas Paulo foi batizado em João quando ele fez isso? Se ele roubasse a igreja, Pedro entregava ele a Satanás com Ananias e Safira, caia dura ali. E esses daqui não rouba e tira e faz, esses daqui engana, não vem ouvir, não acontece nada, por quê? O Deus deles é daqui, o reino deles é aqui, como é o desse Israel daqui. 144 mil, 10, 11, 12, eles não saem, irmão. Apenas esse espírito que podia tirar você. Tu arrebentaste as correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os medianitas. Os receber aqui vai ler isso aqui para eles acabar com os anciãos, com as correntes que estão lá, os anciãos vão falar, vão quebrar as correntes com os que estão de fora. E ambos estão na mesma Bíblia.
Porque baixa a corrente é para você aqui, irmão, que tem consciência disso. As botas barulhentas dos soldados e todas as roupas sujas de sangue serão completamente destruídas. Vai mesmo. Vai um só Deus bonzinho, que eu sento aqui, falo e ganho dinheiro ainda. Agora, fazemos propaganda da CCB, podemos entrar em qualquer lugar. Quantas almas nós vamos salvar por Deus daqui, irmão? Com as modelos aqui? Quantas almas os reformadores vai tirar de dentro para fora, para ser Caim? Os chakras da esquerda aqui, 12 néfilis, 12 néfilis de horas, com 12 anjos caídos que pegou forma humanas aqui da Grécia, para disputar junto, que ambos não saem mais daqui. Quando chegou a sétima igreja ali, acabou, irmão. Até os anos 70 acabou a obra de Deus lá, não teve mais obra de Deus. A obra de Deus foi a obra do Deus daqui, que está com a Bíblia na mão. Discutem sempre e nunca chega a verdade. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Nós vamos pôr um Deus só, um único governo agora. Eles vão ler isso aqui como se Deus fosse fazer isso na carne agora. Deus não está vendo o que o sacerdote de Ezequiel falava. Ele não vê mais nada, Ezequiel. Até que chegou as armas de destruidora. Marca na testa os que chora por mim. Não sobrou nada ali. Não. Fica tranquilo, o dia do cordeiro vem ardendo. Nunca vos vi lendo aqui isso, lendo eles e aqueles ali. Não. Temos o Ministério da Reconciliação aqui e ali também. Até os profissionais falam mal do irmão e oram para a ceia deles indignamente para dormir. Ele com os escritos deles. Então, as botas desse canal aqui, irmão, e eles que vão vir aqui, alguns vão acordar desses caras aí, eu não digo nem os donos dos canais, eu digo os inscritos deles, que é inocente. Pois já, as botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Você não viu que eu estou destruindo tudo pelo fogo aqui? Como um fogo para purificar? Você vai ver quando sair fogo da minha boca. Por quê? Eu vou pegar um isqueiro, vou pegar aqui um raio laser e vou jogar em você. Você vai ver que tinha fogo lá, tinha fogo do Espírito Santo, Pentecoste, não? Foi selado com a promessa, já falou em língua. Lá na CB, isso aí vão negar, não. Eu não fui batizado na água lá e fui selado com a promessa. E o cooperador de lá, que eu joguei as verdades na cara dele, ele traiu o Espírito para ficar com o Gadu, profetizou ainda lá. Eu falei em língua na cara dele. O Espírito me deu. Isso daí nega que tem virtude do Espírito Santo. Devido ao falso profeta ter preparado o caminho para não ter mais a verdade, assim, uma verdade passa... uma verdade que tinha no CB dos reformadores, não foi Deus que chamou mais eles, não foi selado com a promessa, não tinha dom da música, Deus não fez obra nenhuma na vida deles. E do mundo? Do mundo era osso do ofício, era o poder do eu, para eles não era. Hoje é porque eles negaram a eficácia, eles não acreditam mais nisso aí. São ateus profissionais. Como o Ministério do Espírito, a alavanca, você vai precisar dessa alavanca. Vocês vão procurar e não vai achar vocês aí dos caras da cinzinha aí. Eles não têm isso aqui, mano. Não tem o olho aberto. Cobras levantadas, direita e esquerda, que não subiram iluminação, mano. Depende do estudo bíblico. Eles não têm a localização, não são morceguinhos. Mano. E os morceguinhos daqui comem dos altares por aí, como aquele José Carlos que apareceu aí, mano. São aqueles morceguinhos que estão na caverna assim, cai, a cobra está aqui embaixo, os canais dos reformadores engolem eles ali.
Mas os morceguinhos mais malandros ficam agarradinhos na mamãe mamífera, mamando ali, segurando. Segurando ali no canal ali até o fim. Até ela aprender a voar. Aí esses daí vai aprender a voar com a bríbia, que é ali no bríbia, cai na caverna, os outros animais em alta. Aí ele sai para a luz daqui, vira uma luz aqui, que nem essa aqui que eu li agora. Aí eles não acham mais a caverna, eles não enxergam a luz, não tem a Bíblia é uma cartilha de fé deles. Direciona eles para a águia dos Estados Unidos comer, as cobras e os outros animais répteis ali. Fora as salamandras cristãs que saiu da CB, essas que pregam sem véu e colocar, e fazem oração ao mando deles. O resto já é salamandras daqui. Então, olha o fogo que você vai ver aqui, irmão. Pois já nasceu uma criança, alô? 144 mil, você é uma dessa aqui. Os da esquerda nossa aqui, os ateus de resolução de lá. E os que pediu ajuda e o que ele veio amigo. Nos deu um menino, você, aquele que foi Jesus lá é o Espírito, é um filho só. Só que ele é masculino e feminino. Deus é 4 elementos, fogo, água, terra e ar. O pai e mãe. Deus falou, gerou o Espírito, antes da fundação do mundo. Ele era o Verbo era Deus. Quando ele se diminuiu para disputar com Deus daqui, já tinha acabado, ele era o eu sou quem sou, virou um verbo. O Verbo era Deus. E onde está esse verbo? 144 mil filhos. Pai e mães. Por quê? Porque ele entregou ele entregou a fazenda na mão dos filhos. Isso quer dizer uma filha e um filho. Aquilo que foi Eva, foi Maria, né, irmão? Maria Madalena para os não-judeus. Mas o crânio foi usado ali para trazer a apostasia. E assim também agora. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso. Eles lêem isso aqui, irmão, e começa a urrar igual o leão aí. Maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, será julgado pela Bíblia, irmão. Príncipe da paz. Você viu que eu estou te aconselhando sem carne, sangue, sem Bíblia aqui? A Bíblia de cima, o Cordeiro, fonte da salvação. Eles leriam isso aqui a favor, irmão. Se eu pregasse a favor da Bíblia, Jesus pregasse a favor da Bíblia, ele ia lá para o púlpito, ia ser presidente. Ele será descendente do rei Davi. Errou, irmão. Só se for Maria que foi descendente do rei Davi. Se eu vim de Davi, por que ele me chamou de Senhor nos dias da sua carne? Ou ele era Deus? Alô? Se ele veio de Davi, então ele veio de uma prostituta. Que segundo a lei, a Maria foi enxertado sem casar. O José não era pai dela. Agora, como ele casou depois, assumiu a genealogia. Então, segundo a lei, ele veio segundo a promessa, mas não segundo carne e sangue. Carne e sangue, ele veio do céu para ir aos não-judeus, que não procuravam religião. Os que eram cegos que ia ver. Os animais aqui fora, fecundos, Sodoma e Gomorra, quem estaria no céu primeiro lá, foi a leva deles, mas agora acabou. E o Deus daqui, com os seus filhos que escolheram matar seu Deus, que do 9 céu para baixo negaram o seu Deus, para ficar deuses aqui, tentou trazer aquilo que Deus deu para eles, aos animais que gerou nós, mano. Tentou fazer que nós fossemos escravos deles aqui, agora não quer deixar nós sair daqui, porque Deus veio ser amigo dele, descobriu que o ser de fecundos é mais fácil um animal passar no fio da agulha, um camelo, hoje aqui um elefante, que um filho original da cinzinha vir aqui e falar, aí é Deus. Esses daqui conseguiram porque Deus deu uma coisa especial, calou o diabo. Para ver que ele só converteu, era para ser 12. Muitos perderam o braço, perna pelo caminho, sobrou só a consciência, que é o crânio, né?
Sobrou só seu selfie lá. Nem que fosse só seu selfie, sua foto, que ele escolheu sua pele. O cano foi alguém que te escolheu lá. Por isso que escolheu pessoas piores, como nós somos os piores aqui. Se ele escolhesse os santinhos, não vai, mano. Ele será descendente do Davi, errou, não? O descendente de Davi está vindo aí, vai ser o Gadu, o Deus da Bíblia. Eu vi o cara, não é o William, um parmagiano lá que foi cooperador de jovens, falando tudo da maçonaria, sabe tudo e crê e estremece com as cabríbias na mão, pregando Davi. Alô? O poder será como um rei que crescerá. Ao ler isso aqui, o Gadu está fazendo dele lá. A ordem mundial virá e vai estar junto. E haverá paz em todo o seu reino. A ordem mundial vai chegar. As bases do seu governo será a justiça. Justiça do fórum interreligioso e o direito. Dinheiro para eles não falta, irmão. Eles vão reinar em tudo. Desde o começo para sempre. A CCB já entregou o poder. Está fazendo mais casa para esse governo aí. E eles aí estão fazendo mais canais, mais inscritos para esse governo. A Bíblia é a mesma. No seu amor, a qual Deus vai vir com amor, irmão. O Senhor Todo-Poderoso falar com que isso aconteceu. O Senhor quer dizer Baal. Com grande poder, ele enganou o mundo. Deus lhe deu o poder do erro para que creiam na mentira. Isso aqui seria... O pão é para os filhos, para você que está no 10, 11, 12, que não me conheceu segundo a Bíblia, segundo a carne. E para aqueles que ele quiser salvar. Então, como é que eles fazem aí? Os que conseguirem pedir salvação, pedir ajuda a fazer aquilo que o Joel verdadeiro falou, era uma sombra de mim aqui. Pedir ajuda a esse aqui, fazer tudo esterco, haverá remissão de pecado. Então o que o Joel verdadeiro está falando? Manda eles enfiar a Bíblia no cu da cobra, o que dá força ao pecado é a maçã. E é o Deus daqui, Cano 666. E segue-me. Não me conhece segundo a Bíblia, segundo a carne. Eu queria mandar um abraço a Deus e pensadores dos novos deuses, que ele pagou igual, com a sua descrença, ou se você é com crença ou descrença aqui, direita ou esquerda, um beijo no seu coração. Não é nada pessoal contra os caras da foto, nem os reformadores. Eu não estou mais repreendendo eles publicamente, que nem Paulo, que eles acreditam ser. Eu estou avisando os inscritos deles que se perderão por matar o espírito, a revelia, porque não vieram ver a verdade. E hoje, agora, quando chega aqui, já vai escandalizar em mim. Mas se eles não comerem da minha carne, do meu sangue, que é o espírito, não terão vida. O Senhor é o espírito dele, é aquele que morreu lá. Vamos ver se aquele lá vai pagar a conta de vocês. Vamos ver se você vai até aquele. Se não é esse que vai te entregar, o Senhor Jesus entregará nos pés de Deus. Jesus é o Espírito. Você conheceu Jesus segundo a perna? É esse Espírito que vai te entregar no pé de Deus. Aqui está o verdadeiro Jesus, que é o Espírito. Agora, não segundo a carne, não naquela aliança. Na nova aliança, onde eu não te conheço segundo a carne. Você é um animal que não tinha culpa. Eu só tenho palavras para convencer da verdade. Porque tudo que você precisava de Deus já teve na cinzinha, mano. Quando aquilo tomou conta de você, esses daqui negaram. Negaram a Deus, também serão negados naquele grande dia. Não é mais por sacrifícios de boi e sangue. Eles negaram, também te negarei. Eles vão negar a eficácia. Não seja do meu aqui. Se fosse do meu, estava tudo ok. Eles negaram aquilo que Deus pôs vida lá. O diabo transformou suas mentes. Mentira em verdade, verdade em mentira. E olha o segundo a carne. Então eu vou cantar um hino para você de saideira aí. Lord, Lord again, Lord, Lord again, Lord again. E sorrisão, se eu tenho só palavras para conquistar você. Na 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 again, my life you wrong, la 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 again,
lot again, my love. Isonism, só tenho só palavras pra conquistar você. Um abraço a todos e até a próxima.